Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna através de cada vídeo aqui postado, deixando-se iluminar pela Palavra de Deus. Chegamos essa quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017, dentro da 29ª semana do Tempo Comum. E hoje então celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o popular Frei Galvão. Convido você então a tomar comigo o evangelho proposto para a liturgia de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que conta esta parábola? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e atento, que o Senhor encarregará de dar à criadagem ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um outro servo pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, é com grande alegria então que nos reunimos hoje para podermos fazer memória desse grande e o primeiro santo nascido e criado aqui no Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Frei Galvão, então, era um homem cheio do espírito de caridade, não media sacrifício para aliviar os sofrimentos alheios. E assim, então, como ele era conhecido, o homem da paz e da caridade. Santo Antônio de Santana Galvão, popularmente conhecido como Frei Galvão, nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Filho de Antônio Galvão, português natural da cidade de Faro, em Portugal, e de Isabel Leite de Barros, natural da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, o ambiente familiar era, então, profundamente religioso. Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e também influência política. O pai, querendo então dar uma formação humana, cultural, segundo suas possibilidades econômicas, ele mandou então Antônio, com a idade de 13 anos, até a Bahia, a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas. Em 1760 ele ingressou então no noviciado da província franciscana da Imaculada Conceição no convento de São Boaventura do Macau, na capitania do Rio de Janeiro. Foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de 1762, sendo transferido então para o convento de São Francisco, em São Paulo. Em 1774 fundou o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs Concepcionista da Imaculada Conceição. Homem cheio do espírito de caridade, não media sacrifícios para poder então aliviar os sofrimentos alheios. Por isso o povo acorria a ele em todas as suas necessidades. A caridade de Frei Galvão trilhou, sobretudo, como fundador do Mosteiro da Luz, pelo caminho que formou as religiosas e pelo que deixou nos estatutos do então Recolhimento da Luz. São páginas, então, que tratam da espiritualidade, mas em particular da caridade, de como deve ser a vida religiosa e tratada também as pessoas dentro e fora do seu recolhimento. Então aqui está um pouquinho, então, da história de Frei Galvão,
esse santo que muito tem a nos ensinar no seguimento, no discipulado do Senhor. E a liturgia de hoje, meus queridos amados irmãos, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, nos convida à vigilância. Mas que tipo de vigilância o Senhor então espera de cada um de nós? Uma vigilância de sentar e ficar aguardando algo ou alguém? Não. A vigilância aqui, a qual o Senhor nos convida, é a vigilância em oração, a vigilância em ação, a vigilância trabalhando para poder então construir e edificar o reino de Deus. É esse tipo de vigilância, vigiar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor então virá na segunda vinda gloriosa. E quando Ele chegar, Ele quer então que nós estejamos trabalhando, cuidando, zelando de todos os nossos irmãos, de maneira especial os menos favorecidos. É justamente esse relato que nós ouvimos então no Evangelho proclamado, onde então Jesus inicia com a parábola dizendo que se o ladrão, o dono da casa, ficasse sabendo que hora o ladrão viria, ele então deixava-se surpreender. Ele estaria então ali preparado para esse assalto. Mas assim também, dessa mesma forma, vai vir o Filho do Homem. Então não sabemos a hora, o momento. É preciso, de fato, a cada instante da nossa vida, estarmos nos preparando para o dia do Senhor, a vinda gloriosa dele. Porque, diante de tudo isso, Pedro pergunta: Senhor, é para nós ou para todos que dizem isto? E Jesus continua com a outra parábola. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar, então, comida a todos na hora certa? Então, todos nós somos chamados a poder trabalhar na vinha do Senhor, a podermos, então, ser seus discípulos, anunciando o Evangelho da vida, transformando essa realidade. Então, é para todos, mas de maneira especial aqueles que têm um chamado específico, no caso dos discípulos, que foram separados, 12, para poder então anunciar com a missão enviada pelo próprio Jesus, na força do Espírito Santo. Então é preciso ali trabalhar para que nós não sejamos surpreendidos quando o Senhor vier na sua segunda vinda gloriosa, mas que Ele possa nos encontrar trabalhando, nos empenhando, construindo, edificando o reino de Deus. E assim então, Ele nos chama a atenção, aquele servo que pensar, olha, o Senhor está demorando, e começar então a embriagar-se, a bater nos criados, esse então vai levar à sorte dos infiéis, que é o castigo eterno. Mas aquele servo que, conhecendo então a vontade do Senhor, e ele se dispõe a praticar a injustiça e a iniquidade, esse então será chicoteado muitas vezes, porque é conhecedor da palavra. Então não pode agir dessa forma, é preciso agir com coerência, de acordo com os valores evangélicos. Agora, aquela pessoa que age erroneamente, mas que não tem conhecimento dos ensinamentos do Senhor, não foi instruído ainda na fé, esse será chicoteado poucas vezes, porque não há como você cobrar nada daquela pessoa que não tem conhecimento daquilo que está fazendo. Então é preciso, meus queridos amados irmãos, colocar em prática, viver e principalmente vigiar, porque o Senhor irá voltar. A hora, o momento, não sabemos e também não nos importa. É preciso agir conforme Ele nos ensina, porque, finalizando aí o Evangelho, a quem muito foi dado, muito será então pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, quanto mais nós conhecemos, mais também nós assumimos a responsabilidade de agir de tal forma, porque temos conhecimento da palavra, nos aprofundamos em Deus e buscamos uma vida nele. Então é preciso agir com coerência, porque um dia nós iremos prestar contas, e aqui não como um modo de nos impor medo, não, mas sim no sentido de nos prepararmos, de não nos acomodarmos, mas de podermos então permanecer nessa nossa caminhada, que muitas vezes é desgastante, mas que a graça de Deus, a força do Espírito sempre nos conduz nos caminhos do Senhor. Porque como o salmista de hoje nos convida a fazer uma experiência, o nosso auxílio está no nome do Senhor. É nele, é no nome de Jesus que nós temos então força. Não é dos bens materiais, não é em pessoas, mas sim em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, porque o nosso auxílio está nele.
É Ele o nosso auxiliador. É Ele que nos dá a força necessária para que a nossa missão obtenha êxito e assim de poder anunciar o reino de Deus, não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida. A primeira leitura de hoje, extraída da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 18, Paulo vai falar para a comunidade e também para nós. O pecado não reine mais em vosso corpo, ou seja, o pecado já não pode fazer parte da nossa vida, da nossa conduta. Nós que mergulhados nas águas do batismo, na vida de Jesus Cristo, não podemos deixar que o pecado reine e impere em nossa vida. Porque, meus queridos amados irmãos, nós temos uma vida na graça. E é preciso agir conforme como tal, para que assim então Deus possa ser percebido através do nosso testemunho. Porque o pecado, ele apaga, denigra a imagem e semelhança de Deus que existe dentro de cada um de nós. Então, é preciso se colocar a serviço do reino de Deus, porque nós temos uma vida não segundo a lei, mas segundo a graça. A graça que nos leva à justiça, a justiça que não vem de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso de fato, como Paulo finaliza a primeira leitura de hoje, libertados do pecado, os tornastes escravos da justiça. Então, somos escravos da justiça, da palavra de Deus, e devemos agir, nos portar como tal, para que assim o nome de Cristo possa ser reconhecido na nossa vida, onde então caminhamos na busca pela santidade, como Santo Antônio de Santana Galvão, como Frei Galvão. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para que possamos nos alimentar da palavra de Deus e assim cresçamos na fé e permaneçamos na vigilância, porque o Senhor há de vir para julgar vivos e mortos, como professamos nosso credo, e Ele quer nos encontrar na vigilância, construindo e edificando o reino de Deus, para que assim então o pecado ele não ocupe espaço na nossa vida, mas somente a graça, somente o amor, a misericórdia, esses frutos que vêm de Deus, que vêm do seu Santo Espírito, que possa de fato crescer na vida de cada um de nós. Que Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, interceda por cada um de nós pela nossa missão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não faz parte desse canal, não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco. Vamos então evangelizar por esse canal do YouTube, compartilhando, divulgando esse vídeo, esse nosso canal, para que assim o nome de Cristo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e elas se encontrem com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de Frei Galvão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.